tema desta pequena palestra é a nova Constituição húngara, adotada em 2011. Nenhuma Constituição nasce ou existe fora de uma nação ou independente da história e das realidades de um país, e por isso gostaria de dizer algumas palavras sobre esta realidade húngara. Sobre a Hungria em geral, como é o vosso conhecimento, a Hungria e Portugal têm muitas coisas em comum. A área geográfica é a mesma, 93.000 km². A população é a mesma, 10 milhões de população, 10 milhões de pessoas, 10 milhões dentro do país e 4 ou 5 fora do país, como os portugueses. A Hungria tem uma longa história, uma cultura rica e uma língua muito fácil. Tem mais de 1000 anos como nação europeia, já que o Reino Húngaro foi estabelecido no ano 1000. Sobre um pouco de história, o primeiro período de 500 anos na nossa história foi um sucesso. O país era grande, poderoso e rico. O segundo período também de 500 anos foi uma série de catástrofes. Perdemos guerras pequenas, guerras grandes, mesmo 2 guerras mundiais. A Hungria perdeu 2/3 da população e do território também. Sofrimos do fascismo, do comunismo, também com a ocupação soviética. Em 1990, a sorte voltou a sorrir aos húngaros. O fim do comunismo e da ditadura, o começo da democracia, o Estado de Direito e a economia de mercado. E foi aprovada uma Constituição para consagrar estas mudanças. Passados 21 anos, em 2011, os húngaros adotaram mais uma nova Constituição. Por que é que isto foi preciso? Quais são os elementos novos na nossa realidade? Quais são os elementos novos nesta Constituição? O primeiro fator é a crise na Europa. Esta crise foi o elemento mais forte, com vários aspectos. Depois de uma década de má governação econômica, a Hungria ficou à beira de bancarrota em 2008 e foi resgatada pelo FMI e a União Europeia. O crédito foi de 20 mil milhões de euros naquela altura. O partido que governava antes, o Partido Socialista, perdeu as eleições em 2010 e entrou um novo governo no poder. Dois partidos conservadores formaram uma coligação. Do ponto de vista político, o atual governo é muito forte, tem 2/3 de maioria no Parlamento. O primeiro-ministro húngaro é um político com muita carisma, ele não é um burocrata, mas é um político verdadeiro. Ele foi o primeiro a exigir a saída das tropas russas da Hungria nos fim dos anos 80, arriscando a sua liberdade com isto. Tem uma visão sobre a Hungria e não tem medo de tomar decisões corajosas. Este novo governo, em 2010, herdou o pesadelo de bancarrota do país, começou a sua luta contra a crise com medidas fora da caixa. E este governo tomou uma decisão, eu acho, muito importante. E desta vez, não é só a classe média que vai pagar o preço da crise. Em vez de aumentar os impostos sobre os rendimentos, o que é uma medida de rotina numa situação de crise, o governo baixou os impostos, cortou os impostos para manter a classe média viva, para manter a economia viva. E este governo também pôs um travão nas políticas de austeridade
anos de frente. Normalmente, numa situação de crise, o maior peso assenta os membros da classe média. A classe média quem é? As pessoas que ainda têm emprego, trabalham, pagam impostos, criam uma família e não querem deixar o seu país. E aqui vem a Constituição, esta nova Constituição. Para não deixar afundar o país mais uma vez na dívida externa, o Parlamento e o Governo colocou nesta nova Constituição um plafond de endividamento 50% do PIB. Isto quer dizer que o Parlamento não pode aceitar, adotar um orçamento do Estado se isto não mostra que o endividamento do país vai descer até atingir 50% do PIB. Isto é uma coisa polêmica, sim, muito, porque limita a margem de manobra dos futuros governos, limita a democracia, porque os futuros governos não terão a liberdade de afundar o país mais uma vez no dívida externa. Depois, este governo, como eu mencionei, não tem medo de fazer passos corajosos. O governo cortou o número dos deputados do Parlamento pela metade. Isto é um passo bastante corajoso também. O governo baixou o IRS pela metade. Nós pagávamos antigamente 38%, isto foi o mais elevado escalão do IRS, e agora toda a gente paga 16% flat tax, com a taxa única, 16%. Isto é uma medida polêmica, porque não há solidariedade neste sistema. Os mais ricos ficam com mais dinheiro. Isto não é justo. O governo pensa que o elemento de solidariedade não deve ser dentro do sistema dos impostos, deve ser no sistema de segurança social. O governo também baixou o IRS das companhias pela metade. Antigamente, os pequenas e médias empresas pagaram 19%, agora pagam 10%. Todos os governos falam sobre a necessidade de ajudar as pequenas e médias empresas, mas nem todos os governos o fazem. Este governo também rebalanceou as cargas, ao mesmo tempo introduziu impostos extraordinários para os grandes jogadores da economia. O setor bancário, o setor de telecomunicação, grande distribuição da energia. Claro que estes setores não gostam disto. Isto é mais uma medida política, mais uma medida fora de caixa. Não elevar os impostos da gente, elevar os impostos para o setor bancário. O setor bancário pode mostrar muito mais força contra estas medidas do que os membros da classe média. Este foi o primeiro fator, o primeiro facto, a crise, que porque foi necessário criar uma nova Constituição. O texto da Constituição diz que o IRS é um imposto com taxa pública. O interessante é